Aos 17 anos, eu trabalhava como entregador de pizza em uma pizzaria local. Eu já estava fazendo isso há meses naquela altura e já tinha feito inúmeras entregas. Meu primeiro carro era um Toyota velho e barato, o que era perfeito para circular pela cidade. Era uma sexta-feira ou sábado à noite e eu estava trabalhando no turno de fechamento, que ia até às 12 horas, pois a pizzaria ficava aberta até mais tarde nos fins de semana. Isso aconteceu perto do final da noite, já passava das 11 horas com certeza. Meu chefe, a quem chamarei de Mário, sempre me dava os detalhes das casas para as quais eu faria entregas e os pedidos delas. Tínhamos um pedido de uma pizza para uma mulher chamada Karen. Ironicamente, era uma entrega excepcionalmente longe, cerca de 15 minutos de distância. A maioria dos pedidos vinha de locais próximos, a cerca de 5 minutos de distância, em média. Eu esperava receber uma gorjeta melhor por esse motivo. Levei a pizza para o meu carro e parti, ouvindo minha lista de reprodução habitual no caminho. Cheguei à rua do endereço e parei em frente à casa. Era uma casa de tamanho pequeno, assim como a maioria das casas na região. Parecia ser uma área de baixa renda. As luzes estavam acesas em uma das salas no térreo. Eu estava me aproximando da porta quando, de repente, uma mulher chamou por uma janela da casa ao lado, dizendo: "Com licença, essa pizza é para nós. Nós fornecemos o endereço errado." Então eu fui até a porta ao lado e vi que a campainha estava quebrada. Abri a porta de tela e bati bem alto na porta principal. Não houve resposta por cerca de 30 segundos, então eu bati novamente. Ouvi uma voz feminina do outro lado que exclamou: "Só um minuto." No entanto, eles ainda levaram algum tempo para abrir a porta. Mais 60 segundos se passaram antes que a porta finalmente cedesse, e uma mulher por volta dos 40 anos apareceu. Ela sorriu prontamente para mim e me lançou um olhar de cima a baixo, de forma sedutora, como se estivesse me avaliando. Outra mulher da mesma idade aproximada chegou até a porta e fez a mesma coisa. Na hora comecei a ficar vermelho, pois estava um pouco tímido perto de mulheres mais velhas assim. A mulher que abriu a porta, que presumo ser Karen, perguntou a que horas eu sairia do trabalho. Foi quando comecei a ficar realmente nervoso, porque não era bom em flertar com mulheres naquela idade. Eu disse: "Esta é provavelmente minha última entrega." Então, uma das mulheres me perguntou se eu queria entrar e tomar um pouco de vinho com elas. Eu sabia que meus amigos zombariam de mim para sempre se eu perdesse essa oportunidade, então eu disse: "Sim, claro." Elas perguntaram quantos anos eu tinha, e eu disse 21. E então ambas saíram e disseram que não se importavam se eu fosse menor de idade. Elas me mandaram sentar no sofá, então eu fiz isso. As duas se sentaram de cada lado de mim. Toda essa situação parecia boa demais para ser verdade para mim. Nada parecido com isso tinha acontecido comigo antes. Eu tinha a sensação de que essas duas mulheres já estavam muito bêbadas. A partir daqui, as mulheres estavam sendo muito flertantes comigo, comentando sobre minhas covinhas, dizendo como minha timidez era fofa e eu estava bebendo um pouco de vinho, fingindo que não achava o gosto repugnante, já que naquela idade eu não bebia vinho de jeito nenhum. A mulher Chelsea começou a dizer que queriam me mostrar algo no porão. Eu ri e perguntei o que era. Elas riram e disseram que era um segredo, mas que eu iria gostar. Elas queriam que eu fosse primeiro. Honestamente, eu tinha minhas próprias fantasias sobre o que aconteceria no porão. Infelizmente, estava longe disso. Caminhei até a entrada do porão e olhei para a escuridão abaixo. Olhei de volta para elas e notei que não estavam mais rindo. Tinham expressões vazias, mas quando perceberam que eu as olhava, começaram a rir e sorrir novamente. Falei em voz firme: "O que tem lá embaixo?" Elas disseram quase ao mesmo tempo: "É uma surpresa." Comecei a descer lentamente para o porão, perguntando onde estavam os interruptores de luz. Uma delas disse: "Deixe as luzes apagadas por enquanto." Nesta parte não tenho certeza absoluta, mas olhei para baixo no porão e pensei ter visto algo se mover. Algo como o braço ou a mão de uma pessoa. Virei-me e vi as duas mulheres se aproximando sorrateiramente da porta. Saí do porão e a fechei.
disse a elas que precisava do dinheiro da pizza, enquanto caminhava nervosamente ao redor delas em direção à porta da frente. Foi quando avistei um homem alto e imponente, parado na entrada de uma sala ao lado, provavelmente a cozinha. Suas 5 palavras ecoaram em minha mente todos esses anos depois. Ele disse: "Vamos tornar isso mais fácil." Virei-me em direção à porta e disse: "A pizza está de graça." Corri para abri-la e a fechei atrás de mim, só para ouvi-la se abrir novamente segundos depois. Entrei no meu carro, trancando a porta primeiro, e aquele homem já estava do lado de fora, olhando pela janela do lado do passageiro. Ele tentou abrir a porta e depois bateu no vidro. Coloquei o carro em drive e saí de lá, sem olhar para trás. Voltei para o trabalho e contei ao meu chefe o que aconteceu e por que voltei sem a pizza. Ele e o resto da equipe ficaram chocados. Liguei para o número de emergência para relatar o que aconteceu, apenas por precaução. Caso algo mais precisasse ser relatado naquele endereço no futuro, a polícia saberia que algo terrível estava acontecendo naquela casa. Este quarteirão tinha um ambiente mais rural do que o resto do bairro. Uma das casas tinha um trailer estacionado na grama, com um pequeno bosque ao lado. As outras casas pareciam pequenas fazendas. Havia muito mais espaço nesta rua em particular, e então cheguei ao endereço. Era uma casa pequena e estranha, mas com uma enorme propriedade ao lado de uma casa aparentemente abandonada, com grama alta e arbustos crescidos. Deve ter sido por volta das 18 horas, e estava ficando bem escuro. Por isso era a hora em que as pessoas costumavam acender as luzes dentro de suas casas. No entanto, todas as luzes na casa estavam apagadas, e notei que a porta da frente estava entreaberta. Comecei a caminhar em direção à porta da frente, e ouvi alguém tocando piano. Parecia vir de pelo menos um par de cômodos de distância, abafado por algumas paredes ou uma porta ou algo assim. Bati na porta e depois toquei a campainha. Depois de alguns minutos, apenas a campainha não funcionou, mas o piano ainda tocava. Senti que era estranho entrar na casa sem ser convidado, então contornei a propriedade em direção aos fundos. O quintal estava uma bagunça literal, com coisas espalhadas por toda a grama. Vi até uma cerca de arame enferrujada e quebrada no meio do quintal. Fui até a porta dos fundos e bati bem alto. Olhei pelo vidro da porta e não vi nada, exceto por um ambiente bagunçado. Claramente essas pessoas não eram organizadas, para dizer o mínimo. Quando ninguém respondeu à porta dos fundos, voltei para a frente e liguei para um dos caras na pizzaria, para confirmar o endereço com ele. Ele demorou 1 segundo para verificar o que havia anotado, e confirmou que eu estava no endereço correto. Voltei para a porta da frente, a empurrei e ouvi a música de piano bizarra ainda tocando. Gritei: "A pizza chegou." O piano parou e alguém gritou: "Aqui." Em seguida, o piano recomeçou. Eles estavam tocando uma música simples, porém sinistra, de forma repetitiva, como se estivesse em loop. Além disso, não havia luzes acesas na casa, então era quase difícil de enxergar lá dentro. Continuei em linha reta, me aproximando do som da música. O cheiro dentro da casa era muito abafado e desagradável, e eu estava ficando cada vez mais desconfortável à medida que avançava. Eu não ia mais adiante. Gritei pela porta da frente: "Senhor, a pizza chegou." A música parou dessa vez de vez, e agora havia apenas silêncio. E eu me dirigi de volta à porta para ficar mais perto do lado de fora. Eu esperava ouvir passos vindo em minha direção, mas não, estava totalmente silencioso. Eu disse: "Senhor", e uma voz de outra sala disse: "Sim, desculpe, tenho dificuldade para andar. Você poderia trazer aqui, por favor?" Perguntei em qual sala ele estava, e ele demorou um momento para responder: "Se você simplesmente atravessar a sala de estar, estou na sala de jantar." Não havia instruções no telefone para fazer nada disso, então isso estava muito estranho. Pensei por um segundo sobre qual seria meu próximo passo. Me senti mal em sair, caso fosse apenas um homem idoso vivendo em uma casa bagunçada. Comecei a caminhar pela sala de estar.
e havia uma abertura que levava ao que eu presumia ser a sala de jantar. Eu, sendo excessivamente cauteloso e paranoico, ainda estava desconfiado. Em vez de entrar direto na sala de jantar, espreitei em volta da parede o suficiente para um olho ver para dentro do quarto. Vi o piano, mas não havia ninguém sentado nele. Também não vi ninguém em toda a sala. Com isso, voltei silenciosamente, mas rapidamente, em direção à porta da frente, a fechei atrás de mim e dirigi de volta para a pizzaria. Expliquei que senti uma sensação estranha dentro da casa. Meu chefe foi completamente compreensivo, especialmente quando o suposto cliente não ligou de volta perguntando por que eu havia saído. Isso disse tudo. Eu realmente não entendia a lógica de tentar cometer um roubo em sua própria casa, e meu chefe e colegas de trabalho também não entenderam. Então, mais tarde naquela noite, depois do trabalho, pesquisei aquele endereço, e a casa estava hipotecada meses atrás, estando vazia. Quando contei isso a todos, eles tiveram a mesma reação de boca aberta que eu tive. Eu estava realmente a poucos passos de ser provavelmente roubado, ou alguém estava tentando fazer uma brincadeira horrível com um entregador de pizza desavisado. Era minha última semana trabalhando em um restaurante italiano. Era meio pizzaria, meio restaurante italiano, então minhas funções mudavam de turno para turno. Às vezes eu trabalhava no caixa da frente na pizzaria, às vezes eu era um garçom no restaurante e às vezes eu fazia entregas. Eu gostava mais de fazer entregas porque ganhava gorjetas, então foi irônico que eu tenha saído desse emprego com uma experiência horrível e traumática fazendo uma entrega. Era uma entrega tarde da noite, é claro. É quando as coisas sombrias acontecem. Recebemos um pedido de 3 pizzas especiais, um pedido grande, provavelmente cerca de $70 em pizzas. Era em uma área meio suspeita, o que já era um sinal vermelho leve. A sorte é que eu dirigia um Civic velho e barato, então não chamaria muita atenção negativa naquela área. Ou assim eu pensava. Era uma viagem de 15 minutos, no mínimo, e quando cheguei à casa, subi para tocar a campainha. A porta se abriu em questão de segundos, e um homem latino a abre pela metade, vê as pizzas e a abre totalmente, expondo a pistola em sua mão. Eu não entendo nada de armas, mas, se eu tivesse que adivinhar, diria que era um Colt 45. Mas eu realmente não estava prestando atenção ao tipo de arma que era. Meu coração basicamente despencou na primeira visão dela, e ao perceber a situação. Em seguida, mais 2 homens latinos vieram até a porta e me agarraram enquanto o primeiro ainda me mantinha sob a mira da arma. Eles estavam gritando em espanhol entre si. Então o cara com a arma disse em português quebrado: "Me dê todas as suas coisas." Eu disse ok, já que mal conseguia respirar ou falar devido ao meu pânico. Peguei minha carteira, que era tudo o que realmente poderia oferecer a ele. Em seguida, ele gritou telefone e entreguei meu telefone também, que era um Motorola Razr, o iPhone dos anos 2000, mais ou menos. Um deles até agarrou meu pulso à força e arrancou meu relógio, felizmente. Não era um relógio caro. Após isso, um deles pegou minha identidade na minha carteira e leu meu endereço. Eles me ameaçaram basicamente dizendo que, se eu contasse para alguém sobre isso, iriam até o meu endereço e matariam toda a minha família. Disse ok, eu entendo, desejando chorar por ajuda e por minha vida. Mas eu não podia. Eles então me empurraram para fora da casa, fazendo com que eu caísse de mãos e joelhos e começasse a sangrar, e bateram a porta com força. Tudo o que eu tinha agora eram minhas chaves. Eu não voltei para a pizzaria, estava muito abalado e perturbado. Fui para casa visivelmente calado e tremendo. Meus pais perceberam, também viram meu short rasgado e meus joelhos sangrando. Eles sabiam que algo estava errado e tentaram arrancar a verdade de mim. Eu tive que contar a eles a verdade. Eu disse a eles que fui assaltado à mão armada durante uma entrega e que eles tinham o nosso endereço e ameaçaram nos matar se eu os denunciasse. Meu pai, que tinha conexões com o departamento de polícia,
Ligou imediatamente para o número de um de seus amigos próximos e eles fizeram imediatamente uma verificação de antecedentes da pessoa que morava naquela casa. Seu nome era Rodrigo. Ele tinha 4 condenações anteriores por crimes graves. Então, meu pai, com a ajuda de suas conexões na polícia, ignorando a ameaça do homem armado, fez com que uma equipe de carros de polícia cercasse a casa e entrasse na casa com as armas em punho. Eu não estava lá, é claro, mas ouvimos uma descrição da cena por meio das conexões do meu pai. 2 dos 3 homens ainda estavam na casa e foram presos e acusados. O homem que já tinha 4 condenações anteriores recebeu prisão perpétua. Um dos caras ao seu lado tinha uma condenação anterior e foi condenado a 5 anos. O terceiro cara não estava na casa. E até onde eu sei, eles nunca o encontraram até hoje. Ele ainda está solto, pelo que sei. E em várias ocasiões desde então, acordei com barulhos do lado de fora quando as janelas estão abertas, como passos na passagem para o quintal ou o portão balançando para frente e para trás. Pode ser apenas minha imaginação ou paranoia, mas eu ainda me preocupo com meu bem-estar e o da minha família. O tempo suficiente passou agora para que eu ache que aquele homem fugiu do país ou, pelo menos, sabe que é melhor nunca mais aparecer nesta cidade. Mas ainda é algo que paira no fundo da minha mente.